Pai, nesse momento eu quero te agradecer pelo momento em que vamos participar da ceia, mas acima de tudo, Senhor, pelo momento em que vamos compartilhar a Tua mensagem. Que a Tua mensagem seja uma mensagem de esperança, de alegria para a Tua igreja, e que possamos sair daqui contagiados. Que assim seja, que Deus seja glorificado. Amém. É importante lembrar que a ceia, ela não marca uma despedida, né? Às vezes nós, como na liturgia da igreja, botamos a ceia como um Jesus sofredor, que estava se despedindo. Pelo contrário, né? A ceia, aquele momento ali era o auge que Jesus estava dizendo: cheguei até o fim e agora eu vou cumprir aquilo que o Pai me ordenou. O sofrimento que ele iria passar não iria superar o amor dele, que ele tinha pelo Pai. Então aquele momento não era de sofrimento. Para Jesus aquele momento seria um momento de alegria, porque a vontade do Pai seria ali cumprido. Então eu quero que você tenha isso em mente. A ceia é para que você possa lembrar que Ele continua presente sempre conosco. Você pode dar um glória a Deus? A ceia é o momento para você glorificar o Senhor. Não é o momento para você se martirizar. Eu errei, eu falei. É uma confissão, é óbvio que nós temos que fazer isso. Mas entender que acima de tudo isso, tem a graça e o perdão de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? Você já foi a algum lugar que foi mal atendido e que a comida não foi boa e você voltou novamente porque você gosta de sofrer? Não, né? Falar em sofrimento, né? Neuzi caiu essa semana, né, Neuzi? Foi uma semana difícil para nós, a dupla, né? Sueli e Neuzi, que trabalham conosco à terça, não é isso? Na terça-feira, que nos dão esse apoio. Elas duas não puderam. A Sueli está operada, se recuperando, e a Neuzi, né, se machucou, mas pelas câmeras lá disseram que não foi o Gerson que te empurrou, nem nada, né? Eu sei que não. E Gerson está fazendo aniversário hoje, né, Gerson? Gerson tem mais de 40 e menos de 100. Nem parece, não é verdade, Gerson? Deus abençoe, que Deus fortaleça aí a sua vida sempre, né? Então não é momento de sofrimento, é momento de alegria, é momento de você transmitir paz, a ceia é momento de confissão. Então quando você vai a um lugar em que você não foi bem recebido, você volta de novo, porque você gosta de sofrer, ou gosta de reclamar, né? Ou esqueceu. Eu estive num restaurante em São Paulo, e as culturas, elas confundem muito a gente. Então, chegando lá em São Paulo, eu pedi uma carne bem passada. Eu não gosto de carne ao ponto, e nem aquela coisa, né, que tem só sangue. Mas a carne bem passada, nossa, que é diferente da de São Paulo. A de São Paulo, ela vem, pelo menos no restaurante onde eu comi, tá? Se tiver algum paulista aqui, me perdoe. A carne que eu comi estava uma carne queimada e dura. E aí eu fui reclamar. Ele disse: Senhor, o senhor pediu uma carne bem passada. E aí eu fui entender a diferença das culturas, né? Mas, então eu não vou cometer esse erro, porque eu não quero sofrer. Só volta a algum lugar, querido, que você já foi, se você é bem recebido, se você se sente respeitado, ou se de fato existe uma necessidade, mas acima de tudo, porque você ama aquele lugar, ou porque você gosta daquelas pessoas. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa pessoa que prometeu, que veio aqui entre nós, e diz que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho amado. Quem é essa pessoa que voltou? Quem é, irmãos?
Jesus, né? Quem deu o seu Filho foi o próprio Deus. Então, não são poucos que, amedrontados com as guerras, poluições, estão aí sem esperança. Mas Deus não permitirá que a circunstância prejudique ali os seus planos, nem que frustrem os seus decretos. Uma coisa é certa: Jesus voltará e porá fim a essa coisa que a gente odeia tanto, que é a corrupção, é a miséria, as manobras que existem, né? Nunca é para favorecer o povo. Nós estamos com um evento que aconteceu ontem, não sei se está tendo hoje ainda, né? Mas aconteceu ontem, da Madonna. Diz que está custando, ficou em torno de 60 milhões. Pouco ou barato ou caro? O que você acha? Conversando com uma jovem, ela disse: olha, esse preço ainda está barato para o show dela. Eu falei: é mesmo? E aí, o mais interessante é o que a prefeitura diz: é tudo de graça para o povo. Alguém aqui acreditou? Da onde saiu esses 60 milhões? Do bolso de quem? Nosso. Você está contribuindo para o show da Madonna. Com o quê? Com seus impostos. E aí foi feito um cercadinho, né? Eles reclamavam tanto de um cercadinho do outro presidente, aí fizeram um cercadinho. E aí nesse cercadinho entrou as pessoas de elite, de 2 bancos que nós temos aqui. E a entrada para essas pessoas, né? R$10 mil. E lotou. Mas e o povo? Né? Já que essa cantora pediu que tinha um muro de 2 metros, né? Uma estrela pop, né, do povo, mas que quer uma distância e um muro de 2 metros. Não, o povo é simples, fica de longe, porque vai estar um palco alto, então a visão é melhor. E o povo está lá, maravilha, de graça. É isso, querido, que Jesus é contra esse sistema, e por isso que nós somos tão odiados. Nós, como cristãos, não somos manobra para político, para sistema religioso nenhum, porque nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus? Liberto. Mas hoje, pela manhã, eu estava falando com o pastor Alfredo. Quantas vidas foram ceifadas nessa noite? Você tem ideia? Quantos roubos, quantos sequestros, até de pessoas que não estavam lá. Quantos cristãos que foram a esse show, né? Sei que existem alguns trabalhos, querido, quando é direcionado por Deus, de evangelismo, direcionado, tá? Não quero incentivar a igreja a isso, não quero criticar esse trabalho, não tenho essa característica, né? Aí é uma outra situação, mas aqueles crentes que naquele dia tinham que estar lá trabalhando, seja médico, seja um policial, seja um comerciante, é o campo dele de trabalho, né? Então, quantas coisas também Deus deu ali o seu livramento, quantos moradores cristãos que moram naquele local, que foram importunados, né, com tantos problemas que nós temos. Então Jesus veio, né, a primeira vez justamente para dizer que é possível acabar com a corrupção, as misérias e as artimanhas. A igreja primitiva, querido, ela vivia sobre esse meio dessa expectativa do retorno do seu amado, do seu Senhor. Esperança essa que pelo século 3 depois de Cristo foi diminuindo, porque eles achavam, você pode ler as escrituras lá que você vê claramente o que eles dizem, achando que iria voltar naquele dia, né? Naqueles dias, mas isso não aconteceu. E por que eles mantiveram essa expectativa tão grande? Porque eles viram Jesus,
porque eles viram os milagres, porque eles viram que Jesus foi morto, porque eles viram que Jesus ressuscitou, porque eles viram Jesus ascender aos céus. Então, como isso aconteceu tudo em um período curto de tempo, eles acharam também que a volta seria dentro deste prazo. Às vezes nós, com o passar do tempo, ficamos esperando coisas e que vai demorando a acontecer, e aí você vai se desanimando. Mas deixa eu falar para você nessa manhã, confia no Senhor. Você que crê pode dar glória a Deus, espera nele, tenha essa expectativa, e que o mais ele fará. Há muitas coisas que eu ainda não fiz, querido, e eu quero fazer. Esses dias voltou a vontade novamente de pular de parapente. Eu tinha esquecido essa ideia. Eu tenho uns vídeos com pessoas de 70, 80 anos, né, praticando esporte. E eu falo assim, ainda vou ter essa experiência. Daqui a um tempo, sei lá, com uns 90 anos assim, atravessando vários continentes de bicicleta, mandando uma mensagem para vocês. Olha só que maravilha. Não precisa ser com 90 não, pode ser menos, Senhor, um pouquinho. Uns 75 aí já está bom. Nós não podemos, querido, desanimar, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Nós sabemos disso, mas temos muita dificuldade para aceitar. Os crentes, no primeiro século da era cristã, esperavam que Jesus retornasse por aqueles dias. Aí em 2 Timóteo, capítulo 4, a semelhança de Paulo, mesmo não acontecendo, é isso que me chama a atenção nesse modelo de igreja. Eles não ficaram desapontados ao perceber o tempo da espera. Vai acontecer. Vai acontecer. Quem ama, volta. Quem ama retorna para sua casa, né? Essa segunda-feira, conforme eu já falei aqui, depois de um ano, eu chego lá e sou surpreendido com a volta da minha filha. Quem ama, retorna. Mas o filho que não é amado, que é desrespeitado, pode ter certeza, quando ele, na sua vida adulta, ele passa a ser independente, ele não volta mais para aquele lar. Jesus foi bem recebido pelo Pai aqui na terra. E Ele amou, o mesmo amor do Pai, Ele passou para nós. E se Ele disse que Ele vai voltar, não desanime. Esse é o nosso propósito como igreja, de trabalhar para a volta do Senhor. Então eu estava lá preparando a casa, né, para receber a minha filha, e aí ela voltou antes daquilo que eu esperava. E aí eu falei, você estragou a surpresa. Eu queria fazer isso, e ela sempre faz essa surpresa. Para quê? Porque eu fico muito ansioso, saber o dia que ela vai voltar, quantas horas, são mais de 16 horas de voo, chegou, aconteceu alguma coisa, sabe essa coisa de pai, né? Então, eu sou assim, né? Então, me pegou de surpresa. Sabia que ela ia vir, né, por esses próximos, mas não para essa semana. Às vezes nós somos assim, querido, né? Estamos esperando essa volta, mas achando que vai demorar muito, e afrouxamos, deixamos algumas coisas para depois, mas não é essa a vontade de Deus. 2 Timóteo, pode abrir comigo aí a sua Bíblia, ou o seu tablet, se não estiver na tela, capítulo 4, veja, havia esperança de que Jesus iria voltar naquele dia, e Paulo também falava isso, mas depois ele vai compreendendo e tendo um outro entendimento. Versículo 8, agora
me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, ele estava não desapontado, mas o consolo que no tempo de Deus ele iria receber a sua coroa, ele estaria se encontrando com o Senhor. Por volta do século XIX, do século III até o século XVIII, por aí, essa esperança da volta de Cristo ficou apagada. Mas a partir do século XIX, essa esperança voltou novamente, e as pregações voltaram para esse sentido. Inclusive eu conheço igrejas que só pregam sobre a volta de Cristo. A mensagem é só essa, só sobre a volta de Cristo, né? Então, o próprio Jesus, durante seu ministério, ele afirmou: eu voltarei. Imagina isso. Aquele que realizou milagres, aquele que estava morto e ressuscitou, aquele que diante das pressões da sociedade não se desequilibra. Quando você é pressionado, quando vocês te irritam, te dão uma fechada no trânsito, ou faz uma injustiça com você, a gente geralmente consegue ter controle ou se descontrola. Seja sincero, você está na igreja, não pode mentir, nem na igreja nem fora. E aí? Você diz aleluia, é a vontade do Senhor, é a oportunidade, né, Regiane e Alexandre, né, que passaram para a situação, é a oportunidade para eu perdoar essa pessoa. É desse jeito, irmão? Sim. É assim? Não. A sua natureza volta com toda a força, e parece que é pior do que antes, né? Mas Jesus não perdia o controle. Uma pessoa que não perde o controle das suas emoções, ele reina sobre todos os lugares. Nós podemos adquirir esse controle quando nós pedimos, e neste exato momento a gente, né, que acontecem essas situações, a gente pede a direção e a provisão de Deus. É possível, querido. Não é uma coisa que foi somente liberado para ele. Ele deixou como modelo que, se aqueles que estiverem nele, preso à sua palavra, preso aos seus ensinamentos, não à situação que você está vivendo, Deus vai poder reinar. Quer ver uma das coisas que é tão difícil para ter um controle? Quando eu vejo uma mensagem, a gente como pastor é muito criticado. Tudo que acontece é porque o pastor não visitou, porque o pastor não esteve comigo, porque a pregação não é o suficiente, porque não tem, sempre vai ter alguma coisa, né? Então a gente já está há muito tempo nessa caminhada, a gente sabe disso, mas às vezes tem coisas que o coração, a armadura que Deus te colocou, né, parece que você permite que tenha uma brechazinha assim, e entra algumas coisas que ferem, e aí aquilo fica na cabeça, você fica falando aquilo, como pode, a pessoa pode ter dito isso? Então, de um tempo para cá, eu tenho respondido a essas injustiças. Eu escrevo tudo no Zap para essa pessoa. Aí eu desabafo e depois apago. Mas sem antes mandar, entendeu como é que é? Se você manda e a pessoa é rápida, aí vai dar BO, não é verdade? Aí você escreve e depois você vai apagando tudo. Aí desabafei meu coração. Você está diante de um pastor que é igual a você, que tem as mesmas dificuldades, mas também tem a mesma graça e a misericórdia que é derramado sobre mim, é derramado sobre a sua vida. O próprio Jesus disse: eu voltarei. E esse consenso ele é geral, querido, entre os evangélicos e por todos os teólogos. Mas por que essa doutrina estratégica da volta de Cristo é tão importante? Porque é a chave da história da humanidade. Porque a humanidade está se movendo para que
todas as coisas se cumpram. Observe os detalhes. O passar do tempo tão rápido, as manifestações da natureza, conforme Cristo falando, as movimentações que acontecem nos governos, com o propósito de proibir de que a igreja pregue, de que a igreja seja divulgada, né? E que nada mais, o que esse sistema está fazendo, está favorecendo a igreja, porque a igreja do Senhor é assim, querido, quanto mais censura, mais ela cresce. Não é lindo isso? Por quê? Porque ela está acima do poder do sistema humano. Como que funciona as outras religiões, né? A maioria das religiões e filosofias não cristãs tem um ponto de vista, né, cíclico da história. Início, não tem início, começo e fim, é aquela coisa que fica girando, 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 né? Você não sabe onde começa, aonde termina e onde tem um fim. Diferente da mensagem do Evangelho. É uma visão bíblica, linear. Primeiramente, houve um começo, o nascimento de Jesus, e não somente o nascimento. Se você for ver lá no livro de Gênesis, já vai mostrar que Jesus já existia, né? Não tinha vindo até entre nós, já existia esse começo. Houve ali um evento central que foi a cruz, quando ele bradou, está consumado, mas nem tudo ainda está completo. Depois da sua morte, da sua redenção, nós ainda não possuímos a plenitude da nossa salvação e da herança que Cristo conquistou, que quando Ele virá para receber e nos levar aos céus. Nós temos a salvação, mas as etapas do plano de Deus ainda não se cumpriu, mas Ele vai se cumprir, querido. Imagina isso. Alguém aqui está sentindo dores? Tem alguém que está sentindo dor? Algumas pessoas. Tem algumas pessoas aqui preocupadas. Está aqui, mas a cabeça está lá fora, né? Tem alguma pessoa aqui com mente acelerada, como eu, o pastor? Às vezes eu estou aqui mas pensando em 3.000 coisas ao mesmo tempo. Está de dia, eu estou dando boa noite. Tem alguém aqui com problema de dinheiro? O dinheiro não gosta de você, está sempre correndo de você? Várias, né? Imagina isso. Você não vai ter mais nenhum desses sofrimentos. Cansaço. Aquele sono que na hora que você tem que trabalhar e bate aquele sono que você briga com ele o dia inteiro, não vai ter mais isso. Trânsito, acabou. Batido no seu carro e a pessoa diz, ó, fica com o seu prejuízo, eu fico com o meu, mesmo você sendo a pessoa, né, que não causou aquilo, e você vai ficar naquela injustiça, não vai ter mais injustiça. Por quê? Quando Ele voltar, querido, todos os planos de Deus para a humanidade será cumprido. É motivo de nós agradecermos o Senhor. É motivo de nós observarmos que todos esses eventos mundiais que estão acontecendo aí, não se desgaste por isso, querido. Esses dias um motorista disse para mim, pastor, você sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Eu falei, aconteceu alguma coisa? Eu tenho procurado me desligar de todas as coisas desse mundo. Eu já aprendi uma coisa, notícia ruim você não precisa procurar, correto? Chega rápido. Então para que eu vou ficar procurando notícia ruim? Aquela que foi irrelevante não vai nem chegar para você. Mas eu tenho procurado, durante esse período, centralizar a minha vida olhando para Cristo.
pensando nas Escrituras, orando. Eu oro bastante, querido. Ontem eu estava fazendo alguma coisa na cozinha e como bastante também. Estava fazendo alguma coisa na cozinha para comer, e aí lembrei de uma pessoa. E aí eu falei o nome daquela pessoa e disse: Senhor, tem misericórdia. Porque quando Deus coloca, quando você tem esse coração para orar e Deus coloca essa pessoa na sua mente, porque há uma necessidade. Você está aqui hoje, é fruto de oração de pessoas que talvez você nem teve tanto contato, mas Deus levantou essa pessoa para orar e para interceder por você. Jesus é o ponto central da história. Sem Ele, a nossa existência não tem qualquer significado. E esse ponto eu quero explorar um pouquinho. Não faz sentido nós termos uma igreja aonde o líder não quer ser chamado de pastor, aonde não pode falar que Jesus é o bom pastor, porque esse nome, aonde não se pode usar um nome como igreja do Senhor Jesus, aonde não pode falar de arrependimento, de pecado, aonde não pode corrigir. Sem Ele, a nossa existência não tem qualquer significado. Uma igreja que tira Jesus como centro e coloca os membros como a parte principal, é uma igreja vazia. É uma igreja que tem atraído muitas pessoas, mas essas pessoas, eu posso afirmar, querido, continuam vazias. Não é a multidão, não se pressiona pelo número de pessoas de um determinado local, a igreja, ou porque aquele local eu me sinto bem. A igreja do Senhor, de fato, não é para você se sentir bem, é para você ser tratado. Você pode dar um glória a Deus? Alguém aqui já foi no hospital e disse: olha, lá não me espetaram, o médico não me apalpou, não me colocaram naquela cama, né, de hospital, levaram a minha cama para lá porque eu tinha que me sentir bem. Não, é lugar de desconforto, porque hospital não é lugar para você ficar. A igreja aqui, o templo, não é lugar para você ficar aqui. Nós somos preparados para ir para fora. A igreja é onde Deus vai confrontar você, a sua natureza. Mas lembra daquela missionária que esteve aqui? Ela disse: naquele período eu fui moída. Um jovem que passou por vários problemas com determinada igreja. E há poucos dias ele estava conversando comigo. E ele dizendo: pastor, você é um pastor que tem cheiro de ovelha. Eu falei: eu tenho, porque eu corrijo ovelha. E aí ele estava contando a mesma situação, ele já passou por outras. Está muito difícil, pastor. Não sei qual é o plano de Deus. Eu falei: eu sei. Enquanto você não se converter e quebrantar esse coração, Deus vai colocar essas dificuldades. O problema não está nas pessoas. Seria muita coincidência em todo lugar que você vá, né? As pessoas têm as mesmas características, de locais, estados diferentes, de denominação diferente. É muita coincidência, irmãos. É igual uma pessoa que diz: todo emprego que eu vou, eu não fico 3 meses, eu vou embora, as pessoas me perseguem. Você acredita nisso? Quem é esse cara que persegue? Não é porque eu sou um servo de Deus. Desculpa, querido, um servo de Deus não é mandado embora. Você sabia disso? O servo de Deus é o melhor funcionário que ele tem.
Sabe por quê? Porque existe um ensinamento bíblico para ele. Tudo que fizer, faça não para esse patrão ruim, não para esse miserável que te paga mal. Faça para o Senhor. Porque um dia você vai ter a sua coroa eterna? Não. No devido tempo, Ele vai te recompensar. Amém? Então, no lugar que você trabalha, para de murmurar, porque o rei está voltando, e nós vamos estar diante do tribunal dele, e vamos prestar conta, não dos nossos pecados, porque já foram perdoados, mas daquilo que ele tem colocado em nossas mãos. O que você tem feito? Sem a nossa existência não tem qualquer significado. Às vezes nós chegamos dizendo assim: pastor, naquela igreja tem isso, naquela igreja... Eu ouço, gosto de ouvir várias coisas, e eu sempre digo: sabe por que existe isso? Porque existem pessoas que acreditam, estão fazendo aquilo ali acontecer. E o que você está fazendo? Meu pastor me ensinava: Emilson, não me traga problemas, me traga solução. E aí eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. Nós somos chamados para servir, querido. A volta de Jesus, ele traz esse sentido de que você seja um servo. Enquanto o noivo não volta, você tem que estar servindo. Recém-chegado como diácono, fui ao gabinete. Na época nós tínhamos uma questão de que faltava luz, tinha que desligar uma chave lá. Não tinha nenhum outro líder por perto, eu fui perguntar ao pastor: pastor, se faltar luz, né? Agora um diácono, né? Se faltar luz, eu desligo aquela chave lá ou não? Ele falou: irmão Emilson, eu coloquei você como diácono para resolver isso. Se fosse para eu falar e resolver isso, eu não precisaria colocar você como diácono. Já entendi. Ou seja, não me traga problema. Ainda que você tenha feito errado, resolva. Tenha atitude. Às vezes acontece assim, irmãos. A volta de Jesus, ele tem esse propósito para que nós somos servos, para que a gente possa fazer. Mas se há uma orientação para você e você não faz, não, se você comprar o material eu faço, não, se eu for comprar o material eu faço, não, se você for lá me ensinar como é que arruma a primeira fileira da cadeira, o lado esquerdo aqui, eu arrumo o lado direito. Não, quem arruma o lado esquerdo vai arrumar o lado direito. O servo de Deus, querido, ele tem um coração aberto para aprender. Ele está preparando a casa do Senhor, preparando a sua vida, porque o noivo vai voltar. E o que nós temos feito? Nossa esperança como igreja, querido, está aí em Colossenses capítulo 1. É o noivo. Versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Essa é a nossa esperança. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para quem? Para Ele, por Ele. Vamos só dar uma paradinha aqui, vamos pegar o versículo 17. Por Ele e para Ele. Quem aqui não se sente feliz por elogio? Lógico, todos nós. E não tem questão nenhuma em você incentivar os seus irmãos, mas nós não podemos tirar a nossa mente.
eu estou aqui hoje, por qual motivo? Porque os meus amigos estão lá? Não, querido. A sua motivação tem que ser Jesus. Escuta o que eu estou falando. Nessa caminhada, você começa com um grupo de amigos grande, mas é como aquela história de Gideão. Muitos vão ficando pelo caminho. Não fique com essas pessoas que vão ficando pelo caminho. Incentiva, tenta trazê-los de volta, mas caso eles não queiram, continue reto, porque você tem um objetivo: buscar o Senhor, porque tudo é para Ele, e por meio dEle. Aleluia! O motivo de eu estar aqui hoje pregando foi por causa de Cristo, dos milagres, das transformações. Versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito de todos os mortos, dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Só até aqui. Então nós podemos ver, querido, que nesses ensinamentos sobre a volta de Cristo, nessa doutrina, nós temos vários motivos. A volta de Cristo nos ensina a ter uma vida santa, separada, nos ensina também a servir, nos ensina a ter uma vida de arrependimento, nos ensina também que um dia vamos estar diante dEle, vamos ter que prestar a conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Deus tem chamado você, não só para ouvir a mensagem. Essa semana nós, no Coração Voluntário, já há 2 semanas, estamos com uma situação bem difícil de assessorista, né? E puxa uma de cá, traz outra para lá. Às vezes eu penso sobre isso, será que não existe, né, mais uma pessoa que possa se levantar e que tenha essa disponibilidade de terça, de quinta, sexta-feira, para estar conosco? Esse trabalho do Coração Voluntário, querido, é o nosso trabalho missionário aqui no Coelho. De algumas pessoas que vão para outra igreja, de algumas pessoas que vão se converter e vão estar aqui. É um trabalho onde as pessoas chegam agressivas, algumas, cobrando, mesmo sendo 0800. É um trabalho exaustivo, que é o ano inteiro, de 7h15 até as 20, 21 horas. Estamos lá, com limpeza, com almoço, com atendimento, acompanhando os profissionais. E às vezes eu penso sobre isso. Temos sido zelosos de dedicar esse tempo. Nós estamos fazendo um excelente trabalho na área de visitação, visitando os doentes, acompanhando, junto com o diácono Marcos e a Ana, e toda a equipe. Mas quanto mais coisa nós podemos fazer, querido? O Senhor vai voltar, querido. E Ele colocou para um 10 talentos, para outro 5, para outro 1. Você tem multiplicado esses talentos que Ele tem colocado em suas mãos, ou você tem enterrado esses talentos? Nós nunca tivemos dificuldade, pode se aproximar, né, os pastores que vamos servir a ceia, nós nunca tivemos dificuldades de obreiros e recepcionistas na nossa igreja. Tem sido difícil nós termos obreiros e recepcionistas ultimamente. Nós temos igrejas
que os pastores às vezes preparam líderes para ser pastor na hora que vai dizer, né, qual é o motivo. A pessoa: pastor, não quero. Nós temos igrejas hoje fechando por falta de pastores. É isso mesmo. E nós temos igrejas que pastores estão abrindo mão do seu cargo e indo embora. Mas o dono da seara, querido, ele vai voltar. E o que nós temos feito? A sua vida é só para comer, para juntar dinheiro, para ter uma vida confortável? Não, querido. Nós temos um motivo. O motivo de nós estarmos aqui é de preparar a igreja para a volta de Cristo. Enquanto isso, o nosso principal motivação é servir o reino de Deus. Pensa sobre isso. Ah, pastor, estou com tantos anos. Por favor, querido. Já passou meu tempo. Eu conheço corredores, 87 anos. Conheci pela internet uma corredora, que já não deve estar mais viva, né? Na época tinha 92 anos. Praticando coisas que eu não tinha condições de fazer tudo aquilo que aquela mulher fazia. 2 horas de natação, mais 4 horas de corrida, mais 3 horas pedalando. A nossa vida só termina quando nós enterramos o talento. Aí sim. O que você tem feito? Moisés foi o primeiro a receber essa orientação. Essa foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Quando Moisés chegou para Deus e disse: Deus, tem esse povão aí atrás querendo me matar, estou diante do Mar Vermelho, e tem um povo aqui atrás me pressionando, e agora? Trouxe a gente aqui para morrer. Essa foi a oração de Moisés. O que eu faço, Deus? Qual foi a resposta de Deus? Estranha, esquisita. Por que clamas a mim? Como assim? Foi você que me colocou nessa situação. E a resposta foi: usa o que você tem em suas mãos. E durante esses dias eu estou muito voltado para contar os testemunhos, porque eu quero contar no evangelho de Paulo, de Silas, de Pedro. Eu também quero pregar o evangelho segundo Emilson, aquilo que ele tem vivido. O mesmo Deus desses homens continua vivo até o dia de hoje. Aleluia. Uma vez numa situação como essa, desempregado, eu e a esposa, com um carro com motor queimado, e não tendo o que fazer, cheguei para uma líder, chorando, dizendo: Deus me abandonou, Deus não me ama, eu estou em pecado. E a palavra foi muito dura naquela época, dizendo: usa o que você tem nas suas mãos. Mas o que eu tenho? Não sei, vai orar. E aí eu fui e vi que tinha uma bicicleta. Vendi aquela bicicleta e comprei um carrinho de feira, e sobrou um dinheirinho. Esse carrinho de feira eu começava a vender as coisas de porta em porta, nos bares. Às vezes eu ia para vender, e aí a pessoa, com vergonha, tímido: o que você quer? Dá para você me dar um copo d'água? E voltava. E aí eu fui perdendo a vergonha, a necessidade desse carrinho de feira com as mercadorias. Às vezes eu quebrava a roda no centro do Alcântara. Eu consegui juntar um dinheirinho com mais uma sobra que eu vendi a bicicleta, fiz o motor do carro. Agora eu tinha um carro velho, mas funcionando. Aí comecei a vender e ir para os clientes. Só que o carro era velho. Você sabe disso.
A pessoa que chega com um carro velho para vender qualquer produto, fala assim, cara, ou a mercadoria dele é muito ruim, ou o vendedor é péssimo. Porque olha, a aparência que conta para quem vende. Você sabe disso, não sabe? Alguém que sabe disso? Então o que eu fazia? Parava o carro 800, 700 metros, ia vender o produto. Mas está onde seu carro? Não, está ali na esquina. Eu consegui uma vaga ali, está difícil de estacionar. Aí pegava aquela caixinha. Esse ensinamento fez com que eu se tornasse o maior vendedor daquela fábrica naquele momento. Agora as mercadorias começaram a vir pela transportadora 1001. E vinha naquele bagageiro de trás, era tanta mercadoria, que a 1001 uma vez me chamou, transportadora, e disse, Emilson, não posso trazer mais a sua mercadoria. Mas eu pago em dinheiro. Vocês ainda às vezes me atendem mal, demora, né? Aquela coisa, aquela briga de comercial. Falou, mas não é isso. É porque nessa linha só vem o seu produto, não tem espaço para mais ninguém. Aí eu entendi que era hora de eu começar a ter um carro próprio, para começar a trazer a minha mercadoria. E durante anos, eu fui sustentado por essa palavra. Usa o que você tem em suas mãos. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso na igreja, com a palavra de Deus, com o coração ensinável, e isso mudou a minha história. Durante todo esse período, tinha muitas visitas para fazer, e eu continuei muito envolvido na obra. Às vezes eu ia para fazer alguma coisa, e aí me pedia para fazer um sepultamento, para fazer uma visita, eu parava para atender. Nunca reclamei por isso. E Deus ia multiplicando mais e mais e me abençoando. Qual é a sua história, querido? Usa o que você tem nas mãos. Deus tem colocado talentos. Não enterra esses talentos. Se dedique à obra do Senhor. A obra do Senhor não é impedimento, não é peso para ninguém. É um preparo para a sua vida, para servir a Ele. E é preparação, porque Jesus está voltando. Você pode fechar os seus olhos. Se uma desses testemunhos bíblicos, que eu acho difícil não ter mexido com você, porque você não viu, você não estava com aquelas pessoas, você não estava ao vivo ouvindo a realidade, você está ouvindo agora o testemunho de alguém que está escrevendo o Evangelho segundo o Emilson, segundo as suas experiências, segundo a sua intimidade com Deus, segundo os seus erros, segundo as suas fraquezas, para que você se prepare, porque o noivo está voltando, aleluia. E compete a nós preparar a sua igreja. Compete a nós crer e tomar posse da palavra do Senhor. Compete a nós não duvidar da bondade de Deus, porque aqueles que têm colocado em suas mãos os seus talentos e têm multiplicado, Deus está dizendo: servo bom e fiel. Mas eu sei que há daqueles também que está escondendo. Pode servir os elementos. Para aqueles, a parábola diz que Deus chama esses servos de mal.
Se você está fazendo desses talentos não uma bênção, mas um mal para a sua vida, diferente da parábola, você pode mudar a história. Quando você se arrepende, quando você se diz: Senhor, eu vou me agarrar à tua mensagem, eu vou mergulhar na tua palavra, Senhor, eu vou me envolver na tua igreja, eu não vou me esconder mais, porque eu sou tímido, porque eu não gosto de grupão, porque eu não gosto de viver no meio de muita gente. Cada um tem as suas explicações, mas Deus está te chamando, querido, porque todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo, e Ele vai perguntar para você: o que você tem feito? O que você tem feito com os talentos que eu tenho te dado? Obrigado, Jesus. Será que você pode agradecer a Deus? Cantando esse louvor. Houve amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Louvor, igreja. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O que você cantou? Nada irá te separar do amor de Deus. Você pode dizer novamente isso que está escrito aí? Vamos falar juntos? Nada irá nos separar do amor de Deus. Erga o pão. Você pode declarar uma palavra de amor para esse Deus, se você tem visto o amor dele na sua vida.
Você pode dizer para o Espírito Santo: fala comigo, Senhor. Fala as coisas que o meu coração agitado não está permitindo que eu ouça. Eu quero ouvir tua voz. Confessa aí as suas dificuldades, vai. Fala aí das suas necessidades, das suas lutas. A notícia que não é boa é que essas lutas vão continuar existindo. Tem horas que você vai vencer, tem horas que infelizmente você vai cair. Mas a notícia boa, quer você caia ou esteja de pé, Ele sempre estará contigo. Por isso que todas as nações, todos os reinos vão ter que se curvar diante dele. Ele é a chave da história da humanidade. Nem a pessoa mais íntima consegue te compreender como Jesus te compreende. Ninguém vai conseguir perdoar você como Jesus te perdoou. O ser humano, querido, é vingativo, é irado, é rancoroso. E às vezes nós achamos que Deus tem esse mesmo sentimento. Não tem. O amor de Deus, querido, supera qualquer sentimento humano. Obrigado, Senhor, por tu perdoar os meus pecados. E por me ajudar a permanecer de pé nessa caminhada. Sei que já tenho feito muitas coisas, Senhor, mas eu quero fazer mais. Não quero entrar nessa rotina. Fala isso para Ele. Não quero me acostumar com uma rotina de religião. Nos dê desafios. Nos ajude a levantar os mais velhos, os adultos, os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, as crianças, cada um dos trabalhadores, Senhor, para que possamos ser uma igreja, como lá no início, na inauguração do templo de Salomão, diz o texto que a presença era tão grande naquele local, que os levitas e os sacerdotes nem puderam entrar. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos que essa igreja seja cheia da tua presença. Que não haja política, divisões, acessões, separações nesse lugar. Humanismo, filosofia. Nós queremos a palavra de Deus. Nós queremos que o teu Espírito fale. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade para curar aqueles que o Senhor quiser, para libertar, para transformar, para fazer de você uma nova criatura, preparando você, porque a volta do Senhor está próxima. Você pode glorificar a Deus, você pode dizer obrigado, Senhor, aleluia. Vamos todos juntos, para a glória do Senhor. Ele representa este corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Mas Ele também morreu por nós. Esse cálice representa a nova aliança e o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Senhor,
o Senhor Jesus era o único que tinha o poder naquela cruz para desistir. E se assim ele fizesse, o Pai concederia a ele. Porque não foi uma imposição. Ele escolheu estar em nosso lugar. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim e em você, mas disse que ele nos amou de tal maneira, querido, que deu o seu filho por amor a nós. Obrigado, Senhor. Ao erguer esse cálice, eu estou dizendo que foi muito bom esse momento para a minha vida, e por eu participar dessa ceia. Que assim seja. Tomamos todos juntos para a glória do Senhor. Aleluia. Ele disse: está consumado. E a partir dessa consumação, antes mesmo da sua ressurreição, os mortos que estavam ali ressuscitaram. O sacrifício demonstra como um grande milagre que nós estávamos mortos para o pecado, mas em Cristo nós somos hoje nova criatura, lavado pelo teu sangue e fortalecido pelo teu amor. Pode recolher o cálice. Você pode cantar esse louvor. E vamos terminar agradecendo ao Senhor. Consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Declare isso, aleluia. E quando tudo se acabar, levante as suas mãos e diga: estarei seguro, eu sei, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Declare, igreja, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Declare, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Ele venceu, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. E quando tudo, aleluia, se acabar, Ele vai chamar o seu nome. Estarei seguro, eu sei, pois sei, me amas, pois sei, me
estará seguro, porque você confia nele, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Senhor, obrigada por esse tempo, pela sua doce graça. Como descrever isso, meu Senhor? Não há palavras que alcancem descrever essa graça incondicional, esse amor que transcende ao nosso entendimento. Ó Pai bondoso, obrigada, porque queremos e desejamos com a sua graça anunciar a sua morte até que o Senhor venha. Fortalece a tua igreja, Senhor. Renova-nos para uma semana, Senhor, conduzida por ti. Em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro